Olá, queridos, tudo bem? Dando continuidade aqui aos nossos estudos de equilíbrio químico, nós vamos complementar a aula que nós vimos lá no Centro de Mídias com alguns tópicos, certo? Então, nós falamos pelas aulas do Centro de Mídias sobre os fatores que influenciam o equilíbrio químico. Nós vimos na aula passada o equilíbrio e nós vamos ver agora alguns fatores que podem torná-lo mais rápido ou mais vagaroso. Então, quando eu falo de equilíbrio químico, eu vou falar do princípio de Le Chatelier. Então, este princípio de Le Chatelier, ele nos diz que quando o equilíbrio de um sistema ele é perturbado, ou seja, ele é incomodado, o equilíbrio é deslocado para um dos sentidos, a fim de que essa perturbação seja anulada. E se você parar para pensar, isso acontece no dia a dia. Quando você se sente incomodado, esse incômodo gera um movimento que faz com que você se reorganize para sair dessa situação incômoda. O mesmo acontece com as reações químicas. Então, o primeiro fator que nós vamos falar é sobre a concentração. Se eu adiciono um reagente ou eu adiciono um produto, o meu equilíbrio ele se desloca para o lado contrário. Se eu coloco mais reagente, eu desloco o equilíbrio para o lado dos produtos, forçando uma maior produção de produtos para que eu possa equilibrar o meu sistema. Se eu adiciono reagentes, eu desloco o meu equilíbrio para o lado dos produtos. Ou, desculpa, se eu adiciono mais produtos, eu desloco o equilíbrio para o lado dos reagentes, forçando que haja mais produção de reagentes para que eu possa equilibrar esse sistema. Então, sempre que eu adiciono uma substância, eu desloco para o sentido contrário. E se eu retirar? Eu vou deslocar para o próprio sentido. Então, se eu retiro produtos do meu sistema, eu faço com que os reagentes que eu tinha ali se desloquem para formar mais produtos, para que eu possa equiparar, para dar esse sustento, certo? Da minha reação. O mesmo acontece, se eu tenho os reagentes e eu retiro reagentes, eu desloco o equilíbrio para que eu possa ter mais reagentes e possa ali equiparar a minha situação de equilíbrio, tá? Então, se eu retiro produtos ou reagentes, eu desloco o equilíbrio para o lado que eu retirei. Se eu adiciono produtos ou reagentes, eu desloco o equilíbrio para o sentido oposto. Agora, se eu for falar aqui ó, de temperatura, que também é um fator aqui que altera o nosso equilíbrio, eu vou estar prevalecendo o sentido da minha reação, se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Então, lembrando que endo é tudo que é para dentro, né? Então, eu absorvo calor. Uma reação endotérmica, ela absorve calor. Agora, uma reação exotérmica, ela libera calor, porque exo é para fora. Se eu tenho uma reação que absorve calor, eu favoreço a minha reação direta. Reação direta é aquela onde o meu reagente está virando um produto. Então, lembrando lá, reação direta, eu tenho a formação de produtos. Eu vou olhar o sentido da minha seta, né? Então, meu reagente aqui, ele prioriza a formação de produtos. Ó, meu reagente está formando produtos. Então, toda reação direta, ela é endotérmica. Ela absorve energia. Agora, uma reação exotérmica, certo? Que vai diminuir a minha temperatura. Aqui, eu tenho o deslocamento para o sentido da reação inversa. Ou seja, na minha reação endotérmica, eu vou favorecer o sentido inverso da minha reação. Ou o meu reagente vai ser formado, porque o meu equilíbrio vai ser deslocado no seu sentido. Então, o produto ele é convertido em reagentes. Então, reação direta aumenta a temperatura, endo. Reação inversa diminui a temperatura, exo. É isso que acontece. Se eu trabalho com pressão, vai depender se pelo menos uma das minhas substâncias ali forem gasosas. Se eu não tenho nenhuma substância gasosa, todas são sólidas ou são líquidas e aquosas, eu não consigo ter a pressão influenciando no meu sistema. Pelo menos um dos participantes tem que ser gasoso para conseguir influenciar o meu sistema. Se eu tenho um aumento da pressão, eu vou ter uma diminuição do volume desse meu sistema. Lembrem-se que gás e volume são inversamente proporcionais. Então, se está aumentando o meu volume, está diminuindo a minha pressão. Se está aumentando a minha pressão, está diminuindo o meu volume.
Então, sempre que eu tenho aqui um aumento da pressão do meu sistema, eu vou favorecer o sentido aonde há uma diminuição do meu volume desse sistema. Então, eu vou olhar ali entre os produtos e os reagentes, eu estou aumentando a pressão. Aonde eu conseguir ver que está diminuindo o volume, é aquele sentido que eu vou favorecer. O mesmo acontece quando eu aumento a minha pressão, certo? Então, aumentando a minha pressão, eu vou favorecer o sentido onde estou tendo uma expansão. Então, aumento da pressão favorece a diminuição do volume, a contração. A expansão do meu volume favorece aonde eu tenho uma diminuição da minha pressão. É sempre um o contrário do outro. E um catalisador. O catalisador, ele nunca vai alterar o seu equilíbrio químico. E essa é a pegadinha. Um catalisador, ele aumenta a velocidade, ele faz com que as minhas reações aconteçam mais rápido, tanto a reação direta quanto a reação inversa. Só que, ao mesmo tempo que ele favorece a direta, ele também favorece a inversa. Então, eu não tenho uma alteração nesse equilíbrio. Um catalisador é como se fosse um atalho. Vamos supor que vamos descer para a praia e temos dois caminhos. Um passando por toda a serra e o outro passando por um túnel que atravessa a serra. O caminho com o túnel é o meu catalisador, porque ele faz com que seja mais rápido eu chegar até a praia, certo? E se eu tenho que passar toda a serra para chegar à praia, eu vou demorar mais. Então, eu vou chegar de qualquer jeito, só que de um jeito mais rápido ou de um jeito mais vagaroso. Então, o catalisador, ele não vai alterar o eu chegar à praia, porque eu vou chegar de qualquer jeito, certo? Ele não vai alterar ali o nosso equilíbrio. Então, queridos, lembrando que nós temos exercícios para ser feitos lá pelo Google Forms. Alguma dúvida, me procurem pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo Facebook, me mandem um e-mail, me perguntem no Instagram, sem problemas. E também não esqueçam das nossas aulas ao vivo pelo Centro de Mídias. Um grande abraço e até a próxima.